Bragantino venceu o Ituano e assumiu a liderança do Grupo D do Paulistão. A partida foi na sexta-feira à noite em Bragança Paulista. Em jogada na área, Matheus Jesus bateu e a zaga desviou. O árbitro marcou o pênalti. Ítalo cobrou e fez 1-0 Massa Bruta. Rápido em lançamento, o Ituano finalizou, Júlio César defendeu e no rebote Pacheco empatou. Em falta na entrada da área a favor do Braga, Morato cobrou, Líger escorou de cabeça e Léo Ortiz botou para o fundo das redes. 2-1 placar final. Com a vitória, o Bragantino foi para 11 pontos e subiu para a liderança do Grupo D. No dia 9, às 8 da noite, a equipe vai até Campinas enfrentar a Ponte Preta. O técnico do Bragantino, Felipe Conceição, falou sobre a vitória diante do Ituano e também sobre o momento vivido pelo clube. Já o CEO do Red Bull Bragantino, Thiago Escuro, também veio para a entrevista coletiva prestar esclarecimentos sobre a gestão da equipe. Foi um jogo difícil, mas que soubemos jogar ele, controlamos uma parte do jogo e criamos situações para não passar o que passamos no final do jogo. Mas acontece, faz parte do processo e a gente vai evoluindo. Não, muito cedo para time titular. O que eu estou fazendo é dia a dia, vendo o rendimento de cada um e a gente vai escolhendo a escalação no dia a dia, no trabalho do dia a dia, analisando, vendo quem está melhor no momento. E esses que estão começando é o que eu estou vendo que, no momento, estão atuando melhor. Tá? Nós tivemos uma postura de segundo tempo muito boa e que não tínhamos ainda passado por isso, né? De vencer e voltar no segundo tempo muito forte. Então, já é um ponto positivo, uma evolução nesse sentido. Os outros jogos que a gente ficou na frente, o início do segundo tempo sempre foi um pouco arrastado até a gente engrenar de novo. Foi assim contra o Oeste, foi assim contra o Palmeiras. E hoje eles voltaram com a mesma intensidade do primeiro, até um pouco maior. E o Arthur vem crescendo junto com a equipe. Eu acho que vários jogadores atuaram hoje melhor do que em outros jogos. A gente está vendo aqui que tem muitos comentários de divisão no elenco. Daqueles que ficaram, daqueles que chegaram. O que tem de verdade nisso e como que vocês, diretores, você, diretor de futebol, está gerenciando tudo isso para saber se é ou não boato e se está tendo, qual é a conversa com aqueles que ficaram, com aqueles que estão chegando. Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu te agradeço pela pergunta, porque dá a oportunidade da gente se posicionar. Algumas coisas elas são normais em qualquer ambiente de trabalho, o futebol não é diferente. Quando você tem uma mudança de pessoas, você tem uma mudança de patamar, você tem uma mudança de exigência, mudança de comportamento em vários sentidos. Então, nós mudamos de centro de treinamento, boa parte dos atletas mudaram de cidade, residência, famílias, tanto faz quem já estava ou quem chegou. O nosso início de ano trouxe muitos desafios do ambiente. Então, é natural que tenha um tempo onde o nosso trabalho também é tratar isso de forma honesta e transparente, que é a maneira que a gente trata com os atletas. Não tem diferença ou distinção de quem veio, chegou, não existe preocupação de jogador com quanto o outro ganha, todo mundo é respeitado como atleta do clube, todo mundo tem o mesmo valor, e o que a gente precisa fazer aqui é fazer com que este grupo, com o tempo, passe a se comportar de maneira similar ou ainda melhor do que nós conseguimos construir na temporada passada. E da mesma forma que isso foi um processo no ano passado, está sendo um processo nesse ano. Então, óbvio que existe respeito nosso com todos os jornalistas, imprensa, torcedores, comentários, é o trabalho de vocês. Agora, o nosso é fazer o que a gente acredita, é conduzir o dia a dia, é olhar o problema e resolver o problema. Então, nós estamos muito habituados na nossa cultura, no futebol, vou fazer uma analogia aqui, se o pé está lesionado, a gente aqui corta o pé fora. A gente não procura tratar o pé para ele ficar bom. E a nossa postura, enquanto dirigente, enquanto clube, é buscar o problema e tratar o problema.
Então, é só assim que a evolução vai vir. Nós acreditamos demais na continuidade, nós acreditamos demais na evolução que nós vimos hoje em campo, de comportamento, inclusive, um time vibrando, um time comemorando junto, um time, o Claudinho aplaudindo o Vitinho na saída, pedindo para que o torcedor fizesse o mesmo. Então, quem não observou, quero destacar aqui a postura do Claudinho nesse sentido, que a gente precisa reconhecer. Então, o comportamento do torcedor a gente não controla, a gente controla o nosso, e esse vocês podem ficar tranquilos que nós temos capacidade, competência e estamos atuando para que esteja da melhor maneira possível. Dá para ficar pronto? Está pronto Então, agora? Pronto não vai estar nunca, mas no nível alto, a gente vai demorar ainda um pouco a estar num nível muito alto. Agora, já estamos conseguindo ser uma equipe competitiva durante mais tempo, durante o jogo. Hoje, poderia ter ampliado para cá antes de sofrer no final do jogo. E o gol do Ituano é a única bola que chega no gol do Júlio César no primeiro tempo. Há um erro, mas há um controle total do jogo. Se a gente não toma aquele gol, com certeza a gente ia construir uma vitória mais fácil. Então, são ajustes, são detalhes. Eu posso te garantir que toda semana a gente estava colocando um tijolinho e fortalecendo essa construção, seja por comportamentos de união, de coesão, seja de competência dentro de campo, seja de entrosamento entre eles, seja de adaptar os comportamentos novos que eu tenho pedido. Então, a gente está num processo de evolução. Aonde a gente vai estar no final desses 4 jogos, eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho certeza que vamos estar melhor, porque o nosso caminho está sendo para cima e vai continuar sendo. Você gosta do que vê e você provavelmente também pediria o Claudinho no time? A exemplo do que faz o torcedor, Thiago? Café, eu tenho muito respeito por tudo que está sendo feito internamente. Um dos meus papéis aqui é trabalhar para dentro, não para fora. É assim que eu entendo a função. É evidente que eu torço pelo nosso sucesso, assim como todos os torcedores, mas a minha forma de enxergar o processo ou analisar, ela tem que ser diferente. Eu não posso tomar decisões passionais, eu não posso ser movido por emoções. Com relação ao Claudinho, eu entendo e respeito o processo que está sendo conduzido com ele. O nosso objetivo com todos os atletas é fazer com que eles sejam melhores do que foram ano passado, especialmente um atleta em ascensão, como é o caso do Claudinho. Ele conquistou todo esse respeito, essa consideração de vocês e do torcedor, mas a exigência sobe, o próximo nível exige mais, não só dele, mas de todos. Não foi só o Claudinho que oscilou nesse início de ano, o Tony Anderson teve espaço, saiu, o William Correia, outros atletas. Eu não acredito em time titular e em time reserva, não posso acreditar nisso como dirigente. Eu acredito em um elenco qualificado, que o treinador possa rodar e trocar esses jogadores, mantendo o nível de performance. Esse é o trabalho nosso na construção do elenco também. Então, eu não pediria o Claudinho como torcedor, pelo respeito, pelo entendimento com o processo, mas eu quero aqui enaltecer a postura não só dele, mas de todos os atletas no dia a dia. Ninguém está trabalhando para si, não tem espaço para vaidade, para o eu, todo mundo está trabalhando para buscar o espaço, da mesma maneira que o Vitinho esperou um bom tempo para ter oportunidade, hoje tem, e o Claudinho jogava. Hoje é a vez do Claudinho de trabalhar um pouco mais para que mais oportunidades surjam. E é assim que funciona. Agora, fica também um convite para que o torcedor tenha mais energia para torcer pelo clube. É o time da cidade, não é o time de um jogador, não pode ser, senão a nossa trajetória está comprometida. E não estou falando isso do Claudinho, de qualquer jogador. A nossa força é a torcida, é o estádio, é a marca do clube, é o trabalho coletivo. Isso é o que vai nos fazer chegar onde a gente quer. Então fica só o convite à reflexão para isso, de que a gente venha ao estádio sim, óbvio que as críticas, as insatisfações vão ser respeitadas, mas que a gente torça para o time da cidade, que a gente torça para o Red Bull Bragantino ter sucesso. Tanto faz quem está dentro de campo. Essa energia fez diferença no ano passado e precisa fazer diferença esse ano. Hoje você tirou o Barreto, colocou o William Correia. Sim. Tirou um jogador de marcação, colocou um jogador que chega um pouco mais. Na sua equipe, o William Correia briga pela posição com o Barreto?
O William tem facilidade de jogar nas 3 funções ali do meio. Se eu botar o William de primeiro, depois eu até botei o Pedro e adiantei o William. Ele tem essa facilidade. E eu vi um pouco de dificuldade do Barreto sustentar esse jogo tão intenso durante os 90, que aquela função também não é fácil. E ele está evoluindo a cada partida. Então, a estratégia foi colocar o William ali de primeiro. Depois eu vi a necessidade de um reforço maior pelo final da partida. E aí o Pedro entrou e fez bem. Acho que as mudanças não surtiram tanto efeito quanto nos outros jogos, mas a gente conta com todo o grupo, como o Thiago falou. A gente continua trabalhando forte, independente da função ali, primeiro ou segundo, o William tem condições suficientes para nos ajudar. É essa equipe, é esse elenco que o Felipe vai poder contar para o Campeonato Brasileiro? O nosso mercado permite que a gente não feche as portas nunca, né? O trabalho de avaliar e acompanhar o desenvolvimento dos atletas que estão conosco e avaliar quais possibilidades o mercado te apresenta, ele é contínuo. Nós temos um campeonato onde a gente pode inscrever 40 jogadores, vocês viram ontem no arbitral, o que é um número bem exagerado para qualquer elenco. Então, é uma janela que vai até setembro aberta. Então, de forma alguma, está fechado. Se a gente entender que existe espaço para qualificar ainda mais esse grupo de jogadores e que o mercado apresente possibilidades, ou uma eventual saída de algum jogador sempre é uma possibilidade também no nosso mercado. Então, esse trabalho ele é contínuo. Não existe um momento em que a gente para. Nós estamos, sim, observando, atentos, acompanhando o desenvolvimento dos nossos jogadores. Sabemos da qualidade do Campeonato Paulista e dos desafios, mas sabemos também do que tem a partir do Brasileiro da Série A, e nós estamos trabalhando para que a gente faça uma Série A com pouco sofrimento. Eu acho que a gente já melhorou no jogo, os 2 últimos fora, né? Mirassol e Santo André. Acho que já houve uma melhora, mas a gente tem que continuar buscando para manter a postura que a gente tem em casa. É 10 contra 10, tem um ambiente, é 11 contra 11, perdão, tem um ambiente que nos favorece em casa, tem a questão da torcida, mas a gente tem que levar o nosso futebol para fora de casa também. Ter a mesma atitude, ter o mesmo posicionamento de controlar o jogo, de ser agressivo, como a gente é em casa. Essa chavinha está melhorando. Contra o Santo André já foi melhor contra o Mirassol, e eu tenho certeza que contra a Ponte vai ser bom também. Qual o processo sobre o que vocês falam sobre o Claudinho? É tático, técnico, financeiro? E a segunda pergunta, até mais para o Thiago, para o torcedor, né, Thiago e o Felipe? Realidade Paulinho, não, isso não acontece, está monitorando, está com a lupa lá em cima do jogador, o meio-campista que já passou, que é seu amigo particular, Thiago? O Cláudio, assim como os demais, está num processo de evolução. A gente está buscando a evolução dele e dos outros. O processo de evolução individual fortalece o coletivo e vice-versa. Quanto mais a gente tiver entrosado, mais ciente do que tem que fazer a cada momento, mais vai ajudar o atleta individualmente. E vice-versa, o atleta, quanto mais potencial ele mostrar, maior evolução ele tiver, vai fortalecer o nosso coletivo. Então, o processo com o Cláudio é igual com o de todos. Aí, sobre reforço, eu vou passar por. Resposta de sempre, né? A gente prefere continuar isso internamente, conduzindo as situações com muito cuidado, respeitando a expectativa do torcedor, tudo que tem envolvido, mas é isso. Paulinho tem uma história aqui no clube, muito mais da relação pessoal comigo. É o clube que o projetou de fato, então ele tem um carinho especial, esteve aqui, visitou. É um jogador com uma trajetória, acho que talvez depois do Mauro Silva seja o grande expoente aí dos últimos anos, 2 Copas do Mundo, enfim. Mas tem um contrato com um clube chinês, um dos maiores clubes da China, foi eleito o melhor jogador do campeonato chinês do ano passado, então, apesar dos problemas lá, não é uma situação tão simples, né? Ainda sobre o estádio, e tinha sido falado no final do ano que no primeiro trimestre seria apresentado um projeto. Nós estamos chegando em março já. Alguma previsão, alguma data já para se apresentar a questão da reforma? Não tem data. Desde o início eu venho deixando claro isso, o quão complexo é o projeto de reformulação do estádio. Já existem algumas alternativas sendo estudadas com mais profundidade.
mas tecnicamente é algo muito mais complexo do que possa se imaginar. Então, o projeto prevê levar a capacidade para pouco mais de 20 mil pessoas. O projeto prevê que a construção seja em 4 fases, cada setor em um momento, para que a gente possa manter os jogos aqui em Bragança, não ter necessidade de sair. Então, são pontos estratégicos que vai envolver fluxo de pessoas no entorno, tem uma série de impactos, inclusive com o poder público, que nós estamos começando a conduzir. Então, como tudo que a gente faz, eu já falei isso lá atrás, a gente planeja, tem muito cuidado para que a gente não jogue informações ou projetos que a gente não possa depois cumprir ou entregar, né? Mas é sim nossa ambição que a gente possa apresentar esse projeto nos próximos meses e que a gente possa preparar todo o cenário para iniciar, de fato, as intervenções, no máximo, no final desse ano. O que você já pode adiantar ou que já tem de definido quanto ao futebol feminino? A equipe vai treinar em Bragança, acho que eu já tinha até mencionado isso anteriormente. Nós vamos estabelecer a equipe em Bragança, criando uma equipe sub-17, uma equipe principal. As atividades devem iniciar agora, nos próximos 15 dias, até porque a gente tem a competição em abril. 100% próprio, nós administrando. A primeira fase, nós vamos mandar os jogos no centro de treinamento nosso, em Jarinu, que isso possibilita pela exigência, e aí a gente espera que a equipe possa caminhar para as fases finais, e aí a ideia é trazer esses jogos, eventualmente, aqui para o estádio. A estreia do Bragantino no Brasileirão será diante do Santos, na Vila Belmiro. Dia 9 de março, vai até Campinas enfrentar a Ponte Preta. 13 de março, enfrenta o Água Santa de Diadema em Bragança Paulista. Dia 21, joga contra o São Paulo no Morumbi. E 1º de abril, enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto em Bragança Paulista. O Altiora Jornal fica por aqui. Outras notícias no Altiora News de terça, às 6h30, 8h30 e 10h30 da manhã. Tem alguma sugestão de pauta? Aconteceu algo no seu bairro? Conte pra gente e nos envie fotos ou vídeos pelo WhatsApp. O número é o 99733-2360. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê até lá.